Pessoal, tudo na paz, aqui é o irmão Alex. Que o Eterno possa estar abençoando todos que estão vendo esse vídeo, tanto do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. E nós vamos dar continuidade aqui na leitura do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. Conforme eu já falei nos capítulos anteriores, o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais antigo. E os outros, pode ser, né, tem alguns estudiosos que falam que eles pegaram como base para escrever o Evangelho de Marcos. Se por acaso você quiser receber os vídeos, manda um oi aí pro número 61991192421, que eu te colocarei num dos nossos grupos. Na verdade é um grupo de transmissão. É só para poder estar enviando os vídeos, beleza? Vamos lá então. Se você também não viu o vídeo, eu vou deixar no link desse vídeo sobre o significado da palavra sábado no dicionário bíblico, para que você venha compreender quando nós estivermos falando de sábado, que nos evangelhos fala muito sobre o sábado, né? Então vamos lá, pessoal, para que não venha ficar longo demais. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga, e lá estava um homem com a mão seca. Sinagoga, pessoal, era um local que uma casa, um local que cabia muita gente, e que eles tinham costume de ler, né, a Torá e os profetas. Eles observavam se o curaria num dia de sábado. Olha aí, tá vendo? O que eu acabei de falar. O fim de curá-lo, a fim de acusá-lo. Por quê, pessoal? Quando você for ver o vídeo lá que eu fiz sobre o sábado, você vai entender que os rabinos aqui na época, eles criaram várias leis, eles que escreviam, eles eram os escribas, né? Então eles criaram várias restrições para o povo. De uma forma mais clara, para que você venha entender, no dia de hoje, tem muitas pessoas aí, pastores, né, que fazem parte de congregações, de comunidades evangélicas ou católicas, que criam doutrinas. Um exemplo: proíbe a mulher de cortar o cabelo, proíbe a mulher de pintar as unhas, proíbe a mulher de fazer diversas coisas que não tem nada a ver com o eterno, são coisas criadas pelo homem. Então aqui também doutrinas criadas pelos rabinos da época, com os pastores da época, para ser mais claro. Yeshua, né, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhe: em dia de sábado, o que é permitido? Fez uma pergunta lá: fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Ele faz essas perguntas. Se você for analisar, eles eram especialistas em querer apedrejar as pessoas que desobedecessem, né, os seus ensinos. Da mesma coisa acontece hoje. Se alguma pessoa desobedece a alguma doutrina da igreja, a igreja quer matar as pessoas, né? Então você consegue ver isso acontecendo ainda no nosso meio. Não em todas as comunidades, né? Não generalizando, mas em muitas delas. Eles ficaram calados. Passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e ficou curado.
Saindo daí, imediatamente, os fariseus. Quando você vê os fariseus, você vai compreender que eram os líderes daquela época. Eram os que estavam na cúpula da religião judaica. Os fariseus com os herodianos. Herodianos, o nome já traz um entendimento. Herodes, vem de Herodes. Era com certeza alguém ali bem próximo de Herodes, que ficava próximo dos fariseus, para poder estar falando tudo, né, para Herodes o que estava acontecendo ali na comunidade. Tomaram a decisão de eliminar Jesus. Então tomaram a decisão de matar. Só porque ele curou uma pessoa, só porque ele fez o bem. Olha a situação que estava a religião naquela época. Yeshua, então, com seus discípulos, retirou-se em direção ao lago, versículo 7, e uma grande multidão da Galileia o seguia. Também veio a ele muita gente da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e até da região de Tiro e Sidônia, porque ouviram dizer quantas coisas ele fazia. Era algo, pessoal, não dá nem para nós imaginar. Todas as regiões vizinhas, o povo estava indo atrás de Jesus. O povo aceitou Jesus. Foi a religião que não aceitou. Isso aqui você vê claro na história aqui do Evangelho de Marcos. Vamos continuar? Ele disse aos discípulos que providenciasse um barco para ele, a fim de que a multidão não o apertasse. Pois como tivesse curado muitos, aquele que tinha doenças se atiravam sobre ele para trocá-lo. As pessoas que estavam doentes queriam tocar nele. E os espíritos imundos, ao vê-lo, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas eles o repreendeu, proibindo que manifestasse quem ele era. Então aqui, pessoal, é um entendimento interessante. Os demônios, os espíritos malignos, toda entidade do mal que agia naquele povo naquela época e que age hoje também na vida das pessoas, perante Jesus, eles caíam de joelho implorando. Olha a importância de nós seguir Jesus. Olha a importância de nós estarmos debaixo da mão poderosa do Eterno. Que nem o mal vai entrar na nossa casa. Por quê? Porque nós somos discípulos. E aqui nesse capítulo você vai entender quem realmente é discípulo de Jesus. Nós somos irmãos dele. Ele próprio chama aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São meus irmãos. Vamos aqui então dar prosseguimento. Yeshua, verso 13. Yeshua subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu os 12 para que ficassem com ele e para que enviasse anunciar as boas novas. Com o poder de expulsar os demônios, eram Simão, que deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, e ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o que traiu ele. Yeshua voltou, verso 20, Yeshua voltou para casa, e outra vez se ajuntou tanta gente que ele nem mesmo poderia se alimentar. Tá vendo, pessoal? Ele não conseguia nem se alimentar, o povo estava sedento. Hoje o povo está sedento também. E ele quer alimentar vocês. Ele quer nos alimentar.
Ele falou para uma mulher em um certo momento, falou assim, a água que eu der, a pessoa jamais terá sede. Dentro dessa pessoa jorrará rios de água viva. Olha o que ele falou para a mulher. Esse aí é o Yeshua, e é Jesus, é Filho do Altíssimo. Vamos continuar então. Verso 21. Quando seus familiares souberam disso, que ele não poderia nem se alimentar, vieram para detê-lo, pois diziam, está ficando louco. Não entenderam ali a missão de Yeshua, de Jesus. Os escribas vindo de Jerusalém, aqui ó, tá vendo? Os escribas, aqui tá escribas, no outro lado tá fariseus, é a mesma coisa. Os escribas vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Isso aqui não é bom. Yeshua o chamou e falou-lhe em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, todos os pecados como as blasfêmias que tiverem preferidos. Interessante isso aqui, porque tem certas pessoas que cometeu algum pecado, cometeu algum erro e fala assim, ai, Deus não vai me perdoar. Jesus está dizendo aqui, vou ler novamente para você escutar, no verso 28. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem preferido. Então, os nossos pecados são perdoados, mas interessante que ele sempre fala para uma mulher, ou sempre falou para algumas pessoas que estavam cometido de algum pecado que trouxe alguma consequência de ruim para a vida delas. Vai e não peques mais. Então nós temos que buscar nos purificar, nos santificar, pedir perdão e fugir da presença do mal. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito imundo. Então, esse versículo 29 dá a entender aqui claramente que ele estava falando isso diretamente para os fariseus, porque estava dizendo que ele estava expulsando aqueles espíritos por causa dos demônios. E os próprios espíritos testificavam que ele era o Filho de Deus. Então ele estava blasfemando contra o próprio Filho de Deus. Que ele próprio falava que as obras que ele fazia, ele estava fazendo através do dedo de Deus, através do Espírito Santo que atuava na vida dele. Então, aí por isso que fala, isso porque diziam, ele tem um espírito imundo. Então, essa palavra foi direcionada diretamente para os fariseus por causa da fala deles. Vamos continuar, tá acabando, pessoal. Verso 31. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, de Yeshua. Olha, é importante essa passagem. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Aonde seu redor... Nossa, que susto, um bichinho aqui que gosta de picar nós. Ao seu redor estava sentado muita gente. Disseram-lhe,
Tua mãe, teus irmãos e as irmãs estão lá fora e te procuram. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando, me perdoa, pessoal, e passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade do Eterno. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Beleza, pessoal? Terminamos então o capítulo 3. Então, como que nós devemos se tornar irmãos de Jesus? Fazendo a vontade do Eterno. Como é fazer a vontade do Eterno? Fazer aquilo que ele ensinou para os seus discípulos. E depois que ele concluiu a obra dele, ele ainda fala bem assim: ide fazer discípulos. Ensina tudo aquilo que eu vos ensinei. Então nós temos que buscar fazer o que Jesus ensinou. Beleza, pessoal? Fique na paz, que o Eterno possa estar abençoando todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Um abraço do irmão Alex.